A gente, nosso editor de internacional, Diego, para explicar um pouco, afinal de contas, o que são esses mísseis. A gente está falando sobre a simbologia em volta desse tipo de armamento, de que forma eles permitiriam, por exemplo, transportar por milhares de quilômetros armas nucleares e por que eles têm aí essa importância em dar um recado no âmbito desse conflito lá na Ucrânia. Explica pra gente como é que eles funcionam. Bom dia para você. Bom dia, Clarissa. Bom dia para quem acompanha o live em casa. Os mísseis balísticos intercontinentais, na verdade, são uma parte muito importante dos arsenais de alguns países, como a China, os Estados Unidos e a própria Rússia. É um míssil que, de fato, chega ao espaço e, para isso, ele conta com um sistema de propulsão. Na verdade, o que a gente está falando é de um foguete, né? É algo que chega até o espaço e, de lá, lança essas ogivas. Eu vou mostrar agora uma arte que mostra algumas características desses mísseis balísticos intercontinentais. A tela vai aparecer para a gente aqui agora. É uma arma, como eu disse, disparada, então, até o espaço. Ela tem um sistema de propulsão. Na prática, ela é um foguete, de fato. Quando ela chega ao espaço, ela libera ogivas que atingem o alvo desejado. Agora, quando a gente ouve a palavra ogiva, a gente tende a lembrar daquela ogiva nuclear. Na verdade, são várias as ogivas que existem. A ogiva nuclear é apenas um tipo de ogiva. Ogiva é nada mais do que a parte do míssil que explode, a parte do míssil que detona, que causa danos. Ela pode ser uma ogiva nuclear, que é quando ela carrega elementos radioativos, que ali, através de uma reação de separação de átomos, isso causa uma explosão, uma grande produção de energia. Essa é a ogiva nuclear. Mas ela pode ser uma ogiva química, aquela que transporta, de fato, um elemento químico, uma arma química. Ela pode ser biológica, transportar um agente patológico, por exemplo, um vírus, uma doença, de fato. Ela pode ser incendiária, para causar incêndio no local desejado. Mas, claro, quando a gente ouve ogiva, a gente tende a pensar naquela ogiva nuclear. Bom, o míssil balístico intercontinental, ele tem um alcance mínimo de 5.500 quilômetros. Esse é o alcance mínimo, tá? Porque tem, na verdade, mísseis que podem chegar a mais de 9.000 quilômetros. Por que isso é importante? Porque isso permite que um míssil balístico intercontinental seja lançado de qualquer ponto do planeta e ataque, por exemplo, outro país, virtualmente de qualquer ponto do planeta. Por isso essa arma é tão estratégica quando a gente fala de defesa e segurança nas relações internacionais. A arma estratégica é aquela que um país usa para mostrar o seu poderio militar, para neutralizar, então, uma ameaça externa, por exemplo. É diferente daquela arma de uso tático, que é aquela arma que inflige dano ali imediato no campo de batalha. O primeiro lançamento de um míssil balístico intercontinental aconteceu em 1957, pela então União Soviética. 2 anos depois, os Estados Unidos lançaram seu míssil balístico intercontinental e 20 anos depois, a China. É uma arma que é um ponto estratégico, um ponto crucial do arsenal militar desses países. E por último, uma coisa interessante para a gente explicar, esse míssil faz parte de um elemento de dissuasão nuclear. O que é dissuasão nuclear? Dissuadir alguém é fazer alguém mudar de ideia. Existe nas relações internacionais esse conceito que fala que um país pode mostrar o seu poderio militar e fazer o outro país, por exemplo, não atacar. Falar assim, olha, o meu míssil é esse, eu posso usar esse míssil. É melhor você não usar esse míssil também. E isso cria um certo equilíbrio de força nas relações internacionais, na defesa e na segurança dos países. Existem, Clarissa, até teóricos que dizem que mísseis nucleares, por exemplo, armas nucleares, foram feitas, na verdade, para não serem usadas nunca, né? Isso na era moderna, claro, porque essas armas fazem, de certa forma, um equilíbrio de forças e aí os países não se atacam, né? Por causa de outra questão, que é a famosa destruição mútua assegurada, ou seja, é a garantia de que se um país atacar com um míssil nuclear, o outro país vai atacar e eles vão se destruir mutuamente. É por isso que isso é tão importante nas relações internacionais e, como o Américo disse, pode elevar a escala da guerra nesse momento. Importante dizer, o Américo reforçou, mas é importante dizer que a gente não tem nenhuma evidência de que houve uso de armas nucleares na guerra da Ucrânia. A gente está falando de um míssil que é capaz, sim, de carregar uma arma nuclear, mas não que isso tenha acontecido até agora. A gente não tem qualquer evidência disso e isso, claro, escalaria muito o conflito nesse momento. Dependendo da ótica, a gente poderia até encarar, então, o lançamento desse míssil quase como uma espécie de freio no conflito, né, Diego, em que a Ucrânia fez um movimento e a Rússia põe um freio dizendo, olha, pera lá,
Se a gente for para esse lado, o risco é de uma escalada muito maior. Eu tenho esse tipo de armamento que eu posso vir a utilizar da pior forma possível. É uma ameaça que vem com o intuito de, eventualmente, frear o avanço do inimigo, né? Com certeza. E não é coincidência alguma, Clarissa, que isso tenha acontecido um dia depois, ou 2 dias depois, dos Estados Unidos terem autorizado a Ucrânia a usar mísseis que foram fabricados pelos Estados Unidos e que estão com a Ucrânia hoje. A Rússia já disse antes que o uso de armas fabricadas pelo Ocidente no conflito da Ucrânia, e especialmente atacando dentro do território russo, pode sim ser considerada uma ameaça maior e, mais do que isso, pode ser considerado o envolvimento direto dessas potências ocidentais dentro do conflito na Ucrânia. Perfeito, muito obrigada pelas informações, Diego Pavão, explicando aqui para a gente em detalhes o que significa esse armamento que foi usado lá no conflito na Ucrânia e por que isso é tão relevante do ponto de vista da diplomacia internacional. Muito obrigada pelas informações, um ótimo dia para você. Obrigado, Clarissa, até mais.